Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que fica em 1 Reis 17. Nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos para o capítulo 18 e vamos ler o versículo 1 também, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 17, versículo 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, ao não ser quando eu disser. No 18 diz assim: Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Eu quero compartilhar com você algumas lições que eu tirei desses dois capítulos. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração assim como Ele falou ao meu, tá bom? Eu quero te dizer que nós precisamos alcançar objetivos. Todos nós temos objetivos, né? Na vida, em todas as áreas da nossa vida, nós queremos alcançar algo. Mas eu quero compartilhar com você alguns caminhos para nós alcançarmos esses objetivos debaixo da palavra, pautados debaixo da palavra do Espírito Santo. A primeira lição que eu quero compartilhar com você: se você quer alcançar objetivos, nós devemos ter profundidade com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter experiências, intimidade com o Espírito Santo, né? Eu conheço algumas pessoas que falam assim: mas eu estou na igreja todos os dias, eu frequento todos os cultos. Isso não quer dizer que nós temos intimidade com o Espírito Santo. Ter intimidade com o Pai é ouvir a voz dele em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer seja a situação. Eu costumo sempre dizer que a vontade do Espírito Santo, que ele já prometeu para nós, não muda de acordo com a nossa expectativa, não muda de acordo com o meu humor. Se eu acordo bem, a vontade do Espírito Santo vai ser boa. Se eu acordo num dia que eu não estou muito bem, a vontade do Espírito Santo vai ser mais ou menos comigo. Não. Tudo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Mas nós precisamos ter intimidade com o Pai para discernir a voz dele, para discernir o que ele tem para nós. A segunda lição é obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Obedecer. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos direciona para algo, nos direciona para nós alcançarmos alguma coisa, para nós irmos por um caminho, mas nós queremos dar o nosso jeitinho, né? Nós queremos fazer com a nossa vontade, nós queremos dar aquela ajudinha para o Espírito Santo, nós achamos que não está no momento certo, mas Deus está falando que sim, ou ao contrário, ou vice-versa. Nós devemos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Em 1 Reis 17, no versículo 8, 9 e 10 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando do portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela o chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. O Senhor já tinha deixado tudo preparado para ele naquele lugar. Era um momento da história de Israel que havia muita miséria, que havia corrupção, havia apostasia, as pessoas já não acreditavam mais. Mas Deus ordenou que ele fosse para Serepta, e ali Deus já tinha deixado tudo preparado para ele. Deus já havia deixado tudo o que ele ia precisar naquele lugar. Mas nós não acreditamos na voz do Espírito. Muitas das vezes o Espírito Santo se revela a nós, mas nós, com a nossa indignação, com o nosso desespero, nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. A terceira lição é esperar o tempo de Deus, está interligado com a lição 2, que é obedecer. Esperar o tempo de Deus. Eu vou ler de novo o capítulo 18, 1, que diz: Muito tempo depois, vírgula. Não quer dizer que porque Deus te ordenou que você vai acontecer naquele momento. É no momento da espera que nós aprendemos a ter intimidade com o Espírito Santo. É no momento da espera que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Os melhores salmos de Davi foram feitos no isolamento. Foram feitos em momentos que ele estava isolado. Foram feitos em momentos em que ele estava esperando a voz do Espírito de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e esperar. Salmos 40 fala: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Não diz que o Senhor se inclinou para mim e eu tive paciência, é o contrário.
Nós temos que ter uma mosquinha aqui. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus no momento de isolamento. Muitos momentos da nossa vida, nós vamos pensar que nós estamos só. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus quer se revelar a nós. A quarta lição está em 1 Reis 18, no versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos restaurar. E restaurar é limpar. Como isso dói, né? Algumas coisas nós precisamos restaurar. Outras nós precisamos consertar. E outras nós precisamos jogar fora, que é substituir. A quarta lição é: a nossa vida deve estar no altar do Espírito Santo de Deus. E estar no altar quer dizer renúncias, quer dizer você limpar, você jogar fora algo que está aí dentro de você, que machuca, que te afasta da presença do Espírito Santo de Deus. E a quinta lição é a manifestação do propósito de Deus, que é quando acaba o isolamento. Algum tempo depois, Deus disse a Elias: vá se apresentar a Acabe. O Senhor, ele se manifesta a nós. Nós vamos fazer algo que ninguém nunca fez. Nós vamos profetizar coisas que ninguém nunca profetizou. E nós vamos viver o que nós nunca vivemos. Quando a presença do Espírito Santo de Deus se manifesta a nós. Basta nós estarmos sensíveis à voz do Espírito para ouvir. E nós vamos entender os sinais que Deus tem para nós. No capítulo 18, no versículo 43 e 44, diz assim: E disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou. E disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte-se os seus carros e desça, para que a chuva não o apanhe. Deus vai se revelar a nós com sinais, maravilhas e prodígios. Eu profetizo sobre a sua vida sinais da presença do Espírito de Deus. Deus vai nos revelar o momento certo, a hora certa de agir nessa situação que tem nos afrontado, que tem nos espizinhado, que tem nos humilhado. O Senhor, ele vai se revelar a nós. Fique com essa palavra. Nós vamos viver coisas grandes e insondáveis quando nós entendermos que é somente na presença do Espírito de Deus. Quando nós entendermos que é somente debaixo da palavra do Senhor que Ele se revela a nós. Não dê ouvido a vozes do inimigo. Não dê ouvido a vozes de pessoas, não dê ouvido a vozes de situações, mas dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido ao que Deus se revela. A palavra do Senhor é viva, ela se revela a nós todos os dias, amém? Fique na paz.